Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de darmos início, um recado para as crianças e os juvenis aí. Hoje nós vamos ter 2 exercícios. O primeiro é falando sobre a reforma, né? No último dia 31, nós comemoramos a reforma protestante. E aí vai ter um exercíciozinho para vocês fazer. Essa palavra-chave aí, vocês vão estar fazendo esse exercício aí. Abaixo, na outra folha, é sobre a mensagem de hoje. Ok, crianças? Vocês vão fazer 3 desenhos aí. Você vai fazer uma árvore bem cheia de folha, bem florida, bem bonita. Depois uma segunda sem folha nenhuma, morta, sem vida alguma. E depois vocês vão desenhar Jesus com uma coroa em sua cabeça e algumas pessoas diante de si como um símbolo de glória e poder. Ok? Os pais que puderem ajudem as crianças aí. Dito isto, vamos dar prosseguimento na nossa série de ministrações. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, no capítulo 20 até o versículo 33. Ok? Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a bendita palavra do nosso Deus. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai Celestial, o Pai que estás no céu, não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta, respondam-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles disseram entre si: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Eu dei o título desta mensagem: não basta parecer, é preciso frutificar. Amém? Aproximadamente, ou talvez um pouco mais de 15 anos atrás, isso virou um meme. Quando vai revisar os vídeos de gravação, tem um meme que diz assim: ó, Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores. Mas como houve erro de gravação, a pessoa que estava gravando o vídeo disse assim: Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores. Então ele errava constantemente. Daí quando foi rever todos os vídeos, isso acabou virando um meme. Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores. Jesus, embora esse meme se tornou algo
relacionada à comédia, nós vemos que Jesus ele é soberano até mesmo em meio à comédia. Jesus é soberano em toda e qualquer situação. Paulo, ele fala sobre pessoas que pregaram Cristo com motivações diferentes. Algumas por inveja, outros por ambição, mas ele declara que, independentemente das intenções, o importante é que Cristo seja anunciado. Filipenses 1,18, tá escrito, mas que importa, contanto que Cristo seja pregado de qualquer maneira, ok? Então, se Cristo, ele é o jardineiro, e nós somos as árvores, qual é a sua expectativa em relação a nós? O Senhor, ele espera que nós tenhamos fruto, ou que nós venhamos produzir muitos frutos para a glória de Deus. Ele sendo o jardineiro e nós, né, pensando no meme, e nós somos as árvores. No texto que nós lemos, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Aí no versículo 20 e 21 está escrito assim, de manhã, ao passar e vir uma figueira seca desde as raízes, Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoastes, secou. Para que a gente possa entender melhor essa colocação que Jesus usou aqui da figueira, na ministração passada, o pastor pregou a respeito, que a figueira estava muito cheia de folhas, né? Mas Jesus não encontrou frutos ali. A produção de figos era de vital importância para a vida e a cultura do povo judaico sobre a época de figos. Era um momento de grande alegria por causa da produção deste fruto. E, amados, não havia somente uma espécie de figos, porque era um momento de muita alegria da colheita desse fruto. Eles plantaram diversas outras espécies desse fruto. Então, muitas espécies desse fruto foram cultivadas na Palestina. A maioria das espécies amadureciam em determinado período do ano, mas as demais amadureciam em épocas diferentes. Mas uma vez que havia variedades que frutificavam em épocas diferentes, a melhor indicação da existência de figos maduros em uma árvore não era a época do ano, mas sim a abundância de folhas. É importante que você acompanhe o raciocínio, que você vai criando essa imagem na sua mente, para que você possa entender melhor o texto. Quando as pessoas viam uma figueira coberta de folhas, podiam ter a certeza que haviam figos ali. De acordo com todos, a aparência externa, a figueira deveria estar coberta de frutos. Ela apresentava todas as evidências ou os indicativos de que havia vida, vigor e deveria haver fruto. Ela deveria ser uma figueira fértil. Vejam, antes dela produzir o fruto, quando não havia fruto nessa figueira, ela caía toda a folha. Só depois que caísse toda a folha, na época certa da produção de figo, que nascia o fruto e depois crescia as folhas. Então, antes dela dar fruto, primeiro tinha que cair as folhas. O que eu quero que nós possamos entender disso daí, que esse cair dessas folhas tem algo muito relacionado ao que nós passamos na nossa vida. Jesus é o jardineiro, nós somos as árvores. Às vezes, esse problema que você está passando, essa adversidade que você está enfrentando, às vezes seja o cair dessas folhas, para que você possa dar fruto. O pastor usou a passagem de Gálatas 5, 22, referindo aos frutos do Espírito. E perfeitamente, é claro, é isso. Mas como você pode produzir o fruto do amor
se não há situações acontecendo na sua vida onde você precisa decidir amar alguém? Como você pode exercer domínio próprio se não acontecem situações de desespero na sua vida, de calamidade? Como você pode produzir o fruto da alegria se você não experimenta tristeza alguma? Como você pode expressar o fruto de longanimidade se você não consegue enfrentar diante de uma situação que você precisa ser longânimo com as pessoas, suportar mais as pessoas? Portanto, entendam que esse cair das folhas, nós como as árvores e Jesus como jardineiro, Deus usa as circunstâncias e as adversidades para que nós venhamos a produzir esse fruto. Entendam algo, não é à toa que o Senhor usa exatamente essa imagem da figueira. A figueira, ela é um fruto invertido, dá o nome de sicônio, ou seja, o fruto, a sua flor, ela é invertida. Ela é invertida. E outra, para que ela possa produzir fruto, ela depende de outra espécie. No caso da árvore figueira, ela precisa da vespa. Nós, para produzir esse fruto invertido, que é de dentro para fora, ele primeiro é no coração, ele é no nosso interior. Nós também precisamos de alguém, nós precisamos do próximo. Você jamais dará fruto sem o próximo. Nós precisamos de Deus para que esse fruto seja produzido. E usar-se a passagem perfeitamente, Gálatas 5, porque aí nós só produziremos os frutos do Espírito, porque nós precisamos dos outros, nós precisamos do nosso próximo, e nós necessitamos do Espírito Santo de Deus, para que esses frutos sejam produzidos. A figueira era entretanto uma figueira, uma fingidora. Na passagem passada, o pastor pregou, olhava para ela com folhas abundantes, era fingidora, uma fraude. Aquilo que ela prometia na superfície não equivalia à realidade. Obviamente que o Senhor, Ele contou várias parábolas antes dessa passagem. Aqui nós estamos na terça-feira da Semana Santa. Jesus chega no domingo à tardezinha, na tarde, entra por Jerusalém, a entrada triunfal, observa tudo. Volta para Betânia, na segunda ele chega e ele purifica o templo, expulsa os ladrões, os salteadores, e volta para Betânia, e agora na terça-feira, Jesus está voltando novamente, e aonde Pedro observa o que aconteceu com aquela figueira que estava florida. E todos esses acontecimentos que estão começando aqui no versículo 20, eles finalizam no capítulo 14, no verso 2. Tudo isso que aconteceu nesses capítulos aqui, aconteceu tudo no dia de terça-feira, na terça-feira da Semana Santa. Jesus usa aquela figueira para referir ao templo, ou seja, ele contou várias parábolas para mostrar os seus ensinamentos sobre o reino e contar quem era Jesus, revelar quem ele era. Mas agora ele usa de uma situação ou de umas circunstâncias para contar uma parábola, não com palavras, mas com ações. E ele vai e amaldiçoa, ou ele profere uma palavra de juízo sobre aquela figueira que representava o templo. Que era uma figueira, tentam imaginar isso, esse sanduíche, figueira e templo. Que deveria ter fruto, a evidência que ali haveria fruto era que estaria belíssimo, com grandes folhas verdes, mas Jesus não encontrou fruto algum. Era uma figueira mentirosa, fingida, fraude, que o que prometia na sua superfície não condizia com aquilo que valia a realidade. Assim como a figueira tinha folhas, mas não figos, muitos de nós podem ter. Às vezes isso é exatamente o que está acontecendo com você, ou conosco. Podemos, assim como a figueira que tinha folhas, mas não tinha figos, pode ser o mesmo que acontece com muitos de nós,
que expressa uma religiosidade sem vida, aparência de fé sem frutos, linguajar religioso, aparência cristã. Atividades, tem até atividades na comunidade, na igreja, atividades religiosas. Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores. Jesus está aqui. Ele encontrará algum fruto em você? Você está produzindo algum fruto? Por quê? Porque Deus não se agrada somente de aparência, Ele busca frutos. Jesus, Ele proferiu uma palavra de juízo sobre aquela figueira. E não pense que nós não experimentaremos o juízo de Deus. É dever nosso produzir frutos. Como você tem se comportado? Você tem produzido frutos? Não basta parecer, é preciso frutificar. Não dá para viver de aparência. Você fala como um cristão, você se veste como um cristão, você se comporta em meio às pessoas como um cristão, mas não tem fruto. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Às vezes você pode passar pelo mesmo processo que essa figueira. Você pode se tornar uma árvore morta até a raiz. Jesus diz, Mateus capítulo 7, que muitos naquele dia chegarão diante do Pai. Eu preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, operei milagres e maravilhas, fiz todas essas coisas. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muito cuidado, porque às vezes você está com belas folhas, floridos, bonitos demais, mas não há fruto. Muito cuidado. Estamos apenas com folhas, aparência de fé, ou verdadeiramente produzindo os frutos que glorifiquem a Deus? No versículo 22 ao 26, Jesus respondeu, tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O templo em Jerusalém, para os judeus, eles acreditavam que seria um lugar eternamente, um lugar onde os homens poderiam ter experiências com o Senhor, onde eles poderiam relacionar com o Senhor, falar com Deus, ouvir o Senhor falar com eles. O templo deixou de funcionar como um lugar onde a humanidade se aproximava de Deus. Como então os homens poderiam ou podem vir a Deus para prestar verdadeira adoração? Aqui Jesus, ele responde esse questionamento. Jesus agora provê a resposta. Olha o que Jesus diz. Fé, oração e perdão são essenciais para todo aquele que busca um verdadeiro relacionamento com Deus. Ele estava dizendo que quem ora pedindo coisas grandes, vê grandes coisas acontecerem. Cristo quer que seu povo seja tão confiante no poder de Deus, que ore pedindo coisas maravilhosas. Ele promete que ao orar desta forma, coisas maravilhosas acontecerão. E a história, meus irmãos, a história demonstra a veracidade dessa declaração. Os cristãos realizaram coisas incríveis ao longo das épocas, grandes e incontáveis, grandes iniciativas missionárias,
a abolição da escravatura, obras de caridade como hospitais e orfanato, entre outros. Nós temos o caso de George Miller, que sustentou diversas crianças, milhares de crianças num orfanato, orando ao Senhor, crendo que Deus estava ouvindo a sua oração e que Deus enviaria a provisão para ele, sem pedir dinheiro a ninguém diretamente. Portanto, o Senhor quer que você e eu, que nós continuemos orando por coisas grandes. Continua orando para o seu filho que está nos vícios, continua orando pelo seu casamento, continua orando pelo seu negócio, pela sua profissão, continua orando pela igreja. Não desacredite. Tenha fé. Deus quer que você ore por coisas grandes. Não desanime. Não desanime. Por trás dessas conquistas, houve alguém que orou com extremo fervor, pedindo que, apesar de todos os obstáculos aparentes, o objetivo em questão fosse alcançado. Às vezes você ora para que o seu irmão seja liberto, para que o seu filho seja liberto, para que o seu pai seja liberto, a sua mãe, para que o seu marido, a sua esposa, ou seja lá quem for da sua família, abandone a imoralidade sexual, a pornografia, o adultério. Mas você não ora com a fé, como se isso já tivesse acontecido, como se Deus fosse agir em seu favor. Às vezes você tem orado para que Deus te cure dessa enfermidade, ou porque Deus cure a enfermidade de um ente querido, mas você não acredita, você não exercita essa fé. Meu irmão, tenha fé. O Senhor pode aumentar a sua fé, Ele pode te dar uma fé viva, eficaz. Se a sua fé for pequena, Ele pode aumentar. Mas você precisa orar com fervor e crer que Deus já realizou essas coisas. O problema nosso é que nós somos imediatistas demais. Nós queremos orar agora e que as coisas aconteçam da maneira que nós imaginamos que vai acontecer. E Deus tem os seus meios e a forma de agir. Deus tem a forma de atender às nossas orações. Jesus estava declarando aos discípulos sua vontade de que orássemos assim. Ele quer que seu povo ore e se esforce por aquilo que os demais consideram causas perdidas. Às vezes pessoas dizem assim, pare de orar, não adianta mais. Já chega, não vai resolver o problema. Você já orou tanto e nada aconteceu. Nós temos casos, testemunho de mães que oraram a vida toda pelos seus filhos. E no findar da vida desse filho, esse filho foi alcançado pelo Senhor e se converteu e se tornou um homem de Deus. Mães que oraram pela libertação dos seus filhos das drogas e esses se tornaram homens de Deus. Deixaram de roubar, de matar, de usar drogas. Nós precisamos orar crendo que o Senhor vai agir. No versículo 27 ao 30, acompanhem comigo. Aí nós já vamos entrar na autoridade de Jesus. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele, e os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta. Responda-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Quando Jesus ia passando ali andava pelo templo, ou por volta do templo, representantes do Sinédrio vêm até Jesus, já com seu plano formado para interrogar Jesus, e eles perguntam a Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Obviamente que eles aqui estavam referindo ao que Jesus fez quando ele fez aquela faxina
no templo. Mensagem que foi pregada no domingo passado, vocês estão lembrados perfeitamente do que foi ministrado. Mas não somente isto. Desde que Jesus inicia o seu ministério, Jesus começa a agir e fazer coisas que necessitava de uma autoridade que viesse do céu, de uma autoridade que fosse do próprio Deus para fazer, um enviado de Deus. Jesus, ele não somente fez essa limpeza do templo, não somente isto, mas Jesus, ele também curou enfermos. Jesus, ele deu a vista a cegos, perdoava pecados. Jesus se revelou como o pão da vida, multiplicando os pães e alimentando aquela multidão. Jesus acalma as tempestades, Jesus convida publicanos para juntar-se a Ele. Ele faz isso com uma autoridade que aqueles líderes religiosos eles não tinham. E, portanto, eles questionam Jesus. Com que autoridade tu faz essas coisas? A intenção deles era que Jesus pudesse falar algo que pudesse ser usado como uma blasfêmia contra Deus e ele ser apedrejado. Mas Jesus, ele usa de um costume da época que os rabinos usavam, de responder a pergunta com outra pergunta. Olha, com que autoridade tu faz essas coisas? Pois bem, eu vou responder com que autoridade eu faço isso daqui, desde que vocês respondam a esta pergunta. E aí Jesus vai e fala, né? No versículo 28, no versículo 29, né? Farei uma pergunta, respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. As perguntas deles eram outro modo de dizer: quem você pensa que é Jesus? Quem você pensa que é para estar fazendo essas coisas? Jesus não lhes responde diretamente. Em vez disso, seguindo o costume rabínico, ele propõe outra questão. Se eles se lembrassem, vejam bem, Jesus faz eles retroceder ou voltar um tempo atrás para lembrar do que aconteceu com João no deserto. Se eles se lembrassem do chamado de João ao arrependimento e sua proclamação do que estava vindo, ou seja, quando Jesus está aproximando de João para ser batizado, João fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eles se lembrassem disso, eles não precisariam fazer esse tipo de pergunta. E se de fato eles acreditassem que João era um profeta, eles saberiam que quem deu autoridade a João para ser profeta, também foi o mesmo que concedeu autoridade para que Jesus iniciasse o seu ministério. Mas eles não fizeram isso. Concluíram que João Batista era um genuíno, se eles tivessem se lembrado disso, eles teriam concluído que João Batista era um genuíno profeta, enviado por Deus. Eles então veriam que aquele que autorizou o batismo de João, também autorizou que Jesus inaugurasse o reino de Deus com todos esses sinais. Esses líderes religiosos, eles não criam que João era um profeta. Mas todas as outras pessoas, multidões, acreditavam que João era um profeta. E João talvez aqui teria mais sucesso entre o povo do que o próprio Jesus, no sentido porque todo o povo cria que de fato ele era um profeta após 400 anos que Deus se manteve em silêncio. E depois que o Senhor prometera que enviaria um que aplanaria o caminho do Senhor, 1000 anos depois, essa profecia se cumpre na pessoa de João e de Jesus.
Então, o que acontece? Quando Jesus faz essa proposta para eles, coloca eles numa sinuca de bico. Se eles falassem que o batismo de João não era dos céus, e aqui quando eles usam a palavra céus, eles queriam referir à pessoa de Deus, porque eles não usavam o nome de Deus em vão. Então, quando eles usavam dos céus, eles queriam referir a Deus, entendam isso. Portanto, Jesus também, ele se precaver dessa linguajar, porque se ele usasse a palavra que a autoridade, o batismo de João era de Deus, eles poderiam usar isso como algo de blasfêmia contra ele. Por isso Jesus usa exatamente a palavra céus, mas a intenção é referir a Deus. Se eles dissessem que o batismo de João era dos céus, eles teriam que concordar que Jesus também, a autoridade de Jesus, era dos céus. Se eles dissessem que era dos homens, toda aquela multidão poderia apedrejá-los. Esses homens eram muito inteligentes. Quem deveria saber a resposta seria eles. Eles eram o portador da verdade e do conhecimento. Eles eram. Mas eles temiam o povo. Até esses homens e os líderes que imperavam sobre Israel também temiam a multidão. Todos eles temiam a multidão. E os nossos líderes da nossa nação também temem a multidão. Todos temem a multidão. Então, eles por temer a multidão de ser apedrejado, eles responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. Jesus diz, então, também eu não direi a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Deixa eles meio assim. Eles sabiam que eles foram derrotados por Jesus. Jesus, em todas as situações que foi colocado de pergunta e resposta, ele desmascarou, ele desnudou toda a hipocrisia daqueles homens. Jesus foi o único que não foi vencido por nenhum daqueles líderes religiosos. Supostamente eles perderam algumas desses embates de questionamento, perguntas e respostas, mas Jesus não. Jesus, em todos os seus questionamentos, ele sobressai sobre todos eles, mostrando que eles não eram portador de toda a verdade e de todo o conhecimento. Eles revelavam mais hipocrisia do que o verdadeiro conhecimento de Deus. E aí no versículo 31 ao 33, eles discutem entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Há uma lição muito importante para nós aqui. Há uma lição importante e prática ensinada aqui. Os opositores de Cristo não enxergaram a verdade porque se endureceram contra ela. A razão pela qual tantas pessoas sabem tão pouco sobre Jesus e a respeito da alegria da vida cristã é que se recusam a se submeter à vontade do Senhor. Quantas pessoas estão tristes, não sabem o que fazer da sua vida, desejam tirar a própria vida? Pessoas extremamente orgulhosas, que não querem se submeter à vontade do Senhor. E por isso, deixam de experimentar a alegria da vida cristã. Amados, Jesus, quando ele responde o questionamento de Pedro, a respeito da figueira seca, ele faz uma resposta dizendo que agora o lugar onde as pessoas buscarão a Deus eternamente não será mais aquele templo, porque Jesus, ele profere uma palavra de juízo sobre aquele templo. Ele interrompe tudo ali, ele interrompe o sacrifício, ele traz um caos na economia
daquele templo. E ele aponta agora, quando ele diz que Jesus responde: tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e direcione para o mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. Jesus está apontando aqui para algo que agora os seus seguidores se tornarão agora uma casa de oração. Agora, se nós levarmos a sério o que o Novo Testamento diz, parece que agora, o que Jesus está dizendo, que Ele nos revestiu de poder e de autoridade. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos autoridade que vem do alto e uma direção de agir em seu nome no mundo. Todos os seus seguidores, todos, sem exceção, recebeu unção do Espírito Santo. Nós recebemos o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós recebemos autoridade. E alguma vez você já parou, nós já paramos para pensar o que isso pode significar? Você já parou para pensar nisso? Porque Deus te encheu de todo o poder, de autoridade, de ousadia. Você já parou para pensar nisso? Por que o Espírito Santo de Deus habita em você? Por que a presença do Espírito Santo é constante em sua vida? Por que você tem essa unção de Deus sobre você? Já parou para pensar por que você recebeu esse poder de Deus? Não somente para testemunhar a respeito das obras do Senhor. Não, amados, não somente isto. Nós estamos vivendo numa época cheia de problemas. Pessoas passando por tribulação, não sabem o que fazer da sua vida, completamente desesperadas. Pessoas completamente perturbadas com problemas psíquicos, enfrentando problemas no casamento, no trabalho, na vida social. Pessoas que não sabem o que fazer da sua vida, que não sabem qual direção deve tomar, o que fazer. Pessoas que estão sedentas, famintas pela palavra de Deus, mas estão cegas espiritualmente. Pessoas que não têm força para dar um passo. Agora você começa a compreender por que o Espírito Santo de Deus habita em você, por que você tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, porque Deus deu autoridade em você. Você agora é uma casa de oração. É hora que nós precisamos, eu e você, todos nós, como igreja corporativa, como um povo escolhido de Deus, nós devemos nos posicionarmos, assumir o controle da situação. O mundo está em caos, o mundo está perdido, mas nós precisamos assumir o controle da situação. Imagina o horário de pico na cidade, para que você possa entender isto. Todo mundo naquele caos todo dia, um trânsito, um engarrafamento louco. É como se uma pessoa muito jovem surgisse no meio daquilo tudo ali e direcionasse as coisas, e as coisas começassem a fluir. Antes mesmo que a polícia pudesse chegar e ter a glória do negócio. Não espere que os pastores, os líderes religiosos façam as coisas. Nós precisamos assumir o controle, nós precisamos dar direção para as pessoas, nós precisamos trazer equilíbrio para as coisas. Pare e pense, por que você recebeu a autoridade de Deus, a unção do Senhor? Por que você hoje é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Onde estão os templos que precisam ser confrontados, que necessitam de ser desafiados e advertidos? Onde estão aqueles que darão solução ou respostas sábias? Porque quando nós começarmos a agirmos assim, pessoas chegarão diante de nós e perguntarão com que autoridade você faz essas coisas. Sabe quando você orar por um enfermo e ele ser curado? Sabe quando você orar por um defunto e ele ser ressuscitado? Pessoas perguntarão a você, com que autoridade você faz essas coisas?
E você terá sabedoria suficiente para dar resposta a esses questionamentos. E aqui eu quero findar a mensagem com o Salmo 143, 10. Essa deveria a oração de todos nós, ou a oração que todos nós deveríamos fazer. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Se você está perdido, você não sabe como ser usado por Deus, pede ao Senhor que ensine a você a fazer a vontade dEle, porque Ele é Deus. Não podemos desanimar. Não podemos, nós não estamos vivendo nesse tempo que se chama hoje, nessa época agora, à toa. O Senhor nos escolheu. E Ele nos dotou de poder para isso. Mas às vezes nós ficamos perguntando, sem saber o que fazer. Então clame ao Senhor. Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, porque esse é o meu desejo. Clame ao Senhor com fervor, com desejo verdadeiro, genuíno. Não ore só com palavras, ore com sua alma, com o seu coração. E tenha certeza que o Espírito Santo de Deus vai manifestar na sua vida. Você terá ousadia para pregar, você falar com intrepidez. Você será eloquente, ou que não seja, mas que seja verdadeiro nas suas palavras. Tome postura de um verdadeiro filho do reino. Não seja uma figueira somente com folhas verdes, mas que tenha fruto, que produza fruto, que glorifique o nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queria que os irmãos ficassem de pé para podermos encerrar, fazendo uma oração. Fecha os teus olhos, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, Tu és bondoso, Senhor. O Senhor nos mostraste com o seu viver em nosso meio, Senhor, no meio do Teu povo, como devemos proceder, Senhor. O Senhor foi um exemplo para todos nós. Pai Santo, mas nós somos falhos, Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, Deus, a caminhar, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Nos ajude, ó Deus, a usar, ó Deus, a pregar com autoridade. Ó Deus, prepare situações, ó Deus, ou momentos para que possamos pregar a Tua palavra, as boas novas de salvação. Ó Deus, coloque diante de nós pessoas que necessitam de oração para ser curadas. Ó Deus, pessoas que precisam de libertação dos seus pecados. Ó Deus, pessoas que estão perdidas e necessitam de direção. Pessoas que necessitam ser encontradas, meu Deus. Por isso, direcione os nossos passos, ó Deus. Conduza-nos, ó Deus, a essas pessoas, ó Pai. Somos o Teu povo, somos a Tua igreja. Eis-nos aqui, ó Deus. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Que o Senhor possa, Deus, verdadeiramente, ó Deus, nos possuir com a Tua presença, amado Espírito Santo, e que possamos falar com ousadia, com unção, ó Deus. Que possamos pregar com o Teu poder, meu Deus. É a Tua palavra que será anunciada, meu Pai, e há vida na Tua palavra, e que esta vida, ó Deus, possa alcançar aqueles que estão mortos espiritualmente, que possam vivificar, ó Deus, aqueles que estão acomodados, ó Deus, mortos espiritual. Que nesta manhã, meu Deus, o Senhor possa trazer vida para aquele que está morto espiritual, que o Senhor possa perdoar, meu Senhor, aquele que está afundado no pecado, ó Deus, e nas mazelas da vida, que o Senhor possa vivificar aquele que está morto nesta manhã, ó Deus. Que as pessoas que aqui hoje estão, ó Deus, possam sair daqui transformadas, convictas, ó Deus, que elas fazem parte do Teu povo, Senhor, e que serão diferentes a partir de hoje. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que o Senhor possa nos conceder, ó Deus, um restante de dia cheio da Tua presença, um findar de final de semana repleto e abençoado pelo Senhor, e uma nova semana, se assim for da Tua vontade, cheios de desafios, onde nós possamos expressar e imitar o Teu Filho Jesus, meu Senhor. Nos abençoe. Levante as tuas mãos, meus irmãos, que o amor de Deus,
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Quem concorda, eu digo amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa semana a todos. Vão em paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus.